Nesse vídeo eu vou te falar alguns pilares fundamentais que você deve levar em consideração na hora de montar um cronograma de estudos realista para sua preparação. Eu me chamo Ayrton Moura, sou estudante de medicina, fui 2 vezes aprovado em medicina e sou professor de redação aqui do Gabaritaí. Preparei a minha colinha aqui para eu te colocar todos os pilares que você deve levar em consideração. Já te convido a se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo para não perder nenhum conteúdo que vem daqui até a data da prova. Vamos lá. Esse vídeo ele é importante para você porque com certeza você já deve ter visto alguém que chega em um patamar muito elevado de preparação para o Enem, mas que na UEMA, que é um vestibular tradicional, ele não consegue desenvolver, não consegue ter a mesma performance de resultados que ele consegue lá no Enem. Isso é muito por conta da falta de um cronograma direcionado para aquela prova. Do mesmo modo, você já viu aquela pessoa que estuda muito, 10, 12 horas por dia, mas que chega na reta final, ele não consegue ter um nível de evolução ou até mesmo de acelerar o processo de evolução na reta final da sua prova. Por conta de não conhecer o modelo de prova que ele vai prestar, por conta de não conhecer o modelo de questões, por conta de não conhecer a estratégia adequada de preparação. Isso é muito, muito comum na galera que vai fazer Enem e vai fazer o EMA. A galera de medicina aí faz mais do que uma prova por desencargo de consciência. Isso não é errado, é o que eu recomendo. Se está ao seu alcance, faça. Mas, se você vai fazer mais do que uma prova, o seu cronograma de preparação, ele é mais importante do que até mesmo a execução daquele cronograma. Se você tiver um cronograma bem planejado e você faz aquele cronograma de forma não tão eficaz, se você falha em alguns momentos, como o cronograma é bom, acaba tendo ali um bom resultado na tua preparação. Se o teu cronograma é ruim e você segue ele 100%, o seu resultado ele é ruim. Portanto, o cronograma ele é mais importante do que a própria preparação. Beleza? Então, vamos lá. Eu separei 4 pilares que tornam o teu cronograma um cronograma eficaz e realista, ou seja, um cronograma que é passível de te entregar uma aprovação. O primeiro pilar desse cronograma é entender o teu nível. Então isso aqui já exclui aqueles cronogramas que tu pega pronto aí da internet. Modelo de cronograma, baixa um cronograma em PDF e lá vem a lista de conteúdos que tu tem que estudar em cada dia. Isso não serve, cara. Isso não serve. Tem gente que diz, ele é melhor que nada. Não, não é. Aquele cronograma que tu já pega ele pronto, ele não leva em consideração se tu já é um cara que deve focar em simulados, se tu já é um cara que deve focar em listas de questões, se tu tem que revisar lendo o conteúdo ou fazendo questões, se tu tem que revisar assistindo uma aula na velocidade 1,5, qual que é o tempo disponível que tu tem de estudo. Se tu é um cara que já está em um patamar de estudar só 2, 3 horas por dia, ou se tu tem que tá naquela fase da preparação onde tem que ser pauleira de 10 horas por dia. Então esses cronogramas, eles falham no principal, que é reconhecer as tuas individualidades. Todo cronograma que seja um cronograma eficiente, ele tem que levar em consideração o teu nível. Se tu já é um cara que não é mais o teu primeiro ano de preparação, o teu cronograma tem que ser diferente, cara. Eu uso uma frase para falar com vocês dizendo assim, ó, quem tá sempre começando, se não é mais seu primeiro ano e você vai começar a estudar de novo, quem tá sempre começando nunca termina. Tá? Então, você precisa entender o seu nível e, a partir disso, dividir em parte do meu tempo, do meu cronograma, vai ser para estudar teoria. Parte do meu tempo vai ser para prática, lista de questões e simulados. E essa divisão vai se dar conforme o seu nível. Então, esse é o primeiro pilar, pilar número 1 de um cronograma que é eficiente. O segundo é o tempo disponível. Tempo disponível é o tempo disponível em 2 formas. Tempo disponível diário, que você tem de preparação, e o tempo disponível até a data da prova, a quantidade de semanas que você tem até a data da sua prova. Então, meu amigo, você deve levar em consideração se você é mãe, se você trabalha, se você só estuda, quantas horas disponíveis você tem durante o dia, qual parte do dia você consegue render melhor. Tem gente que não rende pela manhã.
Eu não rendo pela tarde. Minha tarde eu sou lerdo. Minha tarde eu fico sonolento. Pela manhã eu fico muito bom e pela noite também, mas minha tarde é uma merda. Então, qual que é o tempo disponível por dia e qual o tempo do seu dia você tem o pior rendimento? Tudo isso deve ser levado em consideração. Por exemplo, eu não estudava humanas na tarde, porque humanas é algo que me deixava muito, assim, lento, massivo. E aí, se colocasse na tarde, eu já estava sonolento, então eu terminava de ler a questão, não lembrava mais nem o que que a questão estava pedindo. Então, a tarde sempre era para exatas ou simulado, porque exigia mais concentração, exigia prática, então me deixava mais alerta. Tempo disponível diário deve ser levado em consideração como segundo pilar. O terceiro pilar é talvez um dos mais importantes para principalmente quem é de alto nível, que é planejar o descanso. O descanso, ele também é uma estratégia de alto nível. Então, quando você está fazendo o seu planejamento, você acaba negligenciando o descanso, porque você acha que se você estudar mais, você vai conseguir evoluir mais. E você esquece que estudar em alto nível é ter o seu descanso planejado. E eu digo mais, planejar o descanso e também planejar o seu cansaço. Porque na reta final, você vai estar cansado. Você não vai conseguir destruir as questões, destruir a quantidade de conteúdo teórico com a mesma agressividade, com a mesma intensividade lá do início do seu cronograma. Então, isso deve estar previsto. Se você está cansado, dentro do seu cronograma, tem que haver uma redução de ritmo, para depois esse ritmo voltar ao que era, né? Você não pode negligenciar em nenhum momento o seu descanso. Eu escolhi um dia da semana para eu não era para não fazer nada, mas naquele dia da semana eu fazia o mínimo possível. O meu dia era o domingo. No domingo eu fazia o mínimo possível. O que eu fazia no domingo que me rendeu 2 aprovações em medicina? No domingo eu usava somente para corrigir minhas redações e para fazer o planejamento da semana. Somente isso. Somente isso. Então eu levava ali umas 2 horas para fazer o planejamento da semana, 1 hora para fazer ali a minha correção de redação. Então, nada mais que isso. Tá? Esse planejamento de descanso, muita gente negligencia, achando que ele atrapalha quem é de alto nível, e na verdade ele é uma estratégia de quem é alto nível, tá? O quarto pilar para o teu cronograma se tornar um cronograma realista é tu ter o entendimento sobre a recorrência e a revisão. E aqui eu vou especificar tanto para Enem quanto para o EMA. Na UEMA, acontece que caem alguns conteúdos que só caem em UEMA, como por exemplo, animais e plantas. Não é que eles só caem em UEMA, é que na UEMA animais caem de forma muito específica. E caem algumas coisas dentro de animais, biologia, que só caem na UEMA. E plantas da mesma forma. Planta cai, às vezes cobra morfologia vegetal. Esse conteúdo, ele só cai em UEMA e cai muito em UEMA. Então, esse conteúdo, que ele é recorrente, ele tem que estar dentro do teu cronograma e ele tem que ter também um sistema de revisão desse cronograma. Se tu só montar um cronograma falando o que tu tem que estudar em cada dia e se tu não tiver um sistema de revisão, esquece, cara. Tu não é um computador, tu não vai chegar na reta final da prova lembrando daquilo que estava lá no início do teu cronograma. Eu particularmente acho a melhor maneira de fazer revisão é por meio de simulado semanal. E simulado que caiam todos os conteúdos. Dentro daquele simulado vai estar os conteúdos mais recorrentes da prova. Então, dentro daquele simulado vai estar plantas, vai estar animais. Simulado de UEMA, por exemplo, vai estar planta, vai estar animais, vai estar os conteúdos que são recorrentes na UEMA. Então, tu vai estar sendo o tempo inteiro sendo exposto àqueles conteúdos que são recorrentes e tu vai ganhar maturidade com aqueles conteúdos que são recorrentes. Eu acho essa estratégia muito, muito boa. Eu não gosto da estratégia de simulado semanal que seja só de conteúdos que tu já estudou. Isso acaba virando, então, não simulado, mas uma lista de questões padronizadas, se é que você me entende. Então, simulado semanal tem que ser com todos os conteúdos. Ah, mas eu ainda não estudei esse conteúdo. Beleza, erra a questão e deixa ela ali, anota lá. Não estudei ainda. Os que tu já estudou, tem que destruir mesmo, acertar, tá? Então, o que tu não pode errar em um simulado?
Conteúdo que tu já estudou, não pode errar. Se tu errou, tem que revisar aquele conteúdo pontual. Vai lá na tua anotação, ó, errei por conta disso, não sabia a questão, errei porque foi falta de atenção, errei porque esqueci esse detalhe do conteúdo. Isso tem que estar no seu cronograma, tá? Esse sistema de revisão. Um dia da semana, por exemplo, tem que estar só para corrigir o simulado. Tá? E dependendo de como seja a sua prova, essa revisão ela passa a ser mais estratégica ainda, porque, por exemplo, na UEMA, a redação ela tem um peso muito grande. Então, essa revisão ela tem que entrar dentro da estratégia de que você entende que alguns conteúdos eles merecem ser revisados mais vezes por conta do peso que ele tem. Natureza e matemática e redação tem um peso maior. Então, eles têm que estar sempre ali dentro do teu cronograma, dentro do teu sistema de revisão. Esses são os 4 pilares para que você monte um cronograma de forma que seja realista, estratégica e que te coloque ali dentro do caminho, que é entender seu nível, o tempo disponível que você tem, planejar o seu descanso, que não pode ser negligenciado, e a recorrência e a prevalência dos conteúdos que você tem que levar em consideração de forma estratégica, conforme a prova que você vai prestar exige de você. Se é exatas, coloque um sistema de revisão eficiente para exatas. Se é linguagens, sistema de revisão eficiente para linguagem. Se é redação, sistema de revisão eficiente para redação. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal para não perder nada daqui até a data da prova.